Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, abre sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 113. Salmos 113, verso 1. Salmos 113, verso 1. Amém? Vai dizer assim, ó, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, a qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do lixo, e levanta o necessitado, para fazê-los assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Só até que nessa noite, pode se assentar nessa noite, adorando ao Senhor neste lugar. Amém? Irmãos, é uma palavra conhecida no meio da igreja, uma palavra a respeito da vida do crente e fala a respeito do nosso Deus nessa noite. E é uma palavra que traz aos nossos corações esperança para nossas almas, para nossas vidas, a respeito da palavra do Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para nossas almas, a respeito daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E nós sabemos que os Salmos, a maioria foi escrito por Davi, um livro composto por salmos, por cânticos, através de Davi, é algo grandioso dentro desses livros, porque nós vamos ver a respeito das adversidades da vida do salmista Davi, das adversidades que Davi passa pelo longo da sua história, pelo longo da sua carreira, através do seu personagem dentro da Bíblia, falando a respeito do nosso Deus. E se você observar bem, o salmista, através da palavra do Senhor, nas suas adversidades, ele vai passar por muitas ocasiões dentro da Bíblia, dentro da sua história, a respeito de muitas guerras, de muitas trajetórias. E nós observamos que Davi foi uma pessoa cheia da presença do Senhor, foi uma pessoa que carregou a presença do Senhor, mesmo estando nos seus dias difíceis de vida, mesmo estando nas suas aflições, passando pelas adversidades que a vida ofereceu no longo da sua história. Davi foi alguém que Deus levantou para fazer a diferença dentro da sua casa. Davi foi alguém que Deus levantou para trazer esperança para uma cidade, para um lugar onde necessitava de alguém para reinar Israel. Deus tirou Davi lá do meio dos grandes para fazer grande no meio das pessoas a qual não acreditavam naquilo que Deus tinha feito na sua vida. E talvez hoje você esteja aqui neste lugar passando pela mesma situação, pela mesma adversidade, se sentindo pequeno, se sentindo no anonimato, mas Deus está dizendo para você nessa noite, assim como Ele fez com Davi, Ele faz na tua vida hoje, no dia de hoje, porque assim como Ele arrancou Davi do monturo, assim como Deus tirou Davi do meio dos grandes e o tornou grande também, eu quero dizer para você que Deus hoje está aqui nessa noite para dizer que você pode mais no meio do povo. E o Deus a qual fez isto, Ele é capaz de fazer nas nossas vidas hoje. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida.
Ele conhece a respeito da tua história, a qual eu te trouxe aqui nessa noite. Talvez você saiu da tua casa se sentindo pequeno. Talvez você saiu da tua casa se sentindo apenas mais um. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Israel está aqui nessa noite para te dizer: Ele está aqui para te abençoar no dia de hoje. Assim como o salmista descreve aqui no Salmo 113, quem é como o Senhor Deus que habita nas alturas, aquele que habita nos céus, aquele que se inclina para ver quem está nos céus e que vê estar na terra. O Deus que você serve é tão grande que quando Ele quer ver os céus, pastor Caio, Ele se inclina para ver os céus, e quando Ele quer ver a terra, Ele se abaixa para ver o que está na terra. O Deus que você serve é tão grande que Ele, quando quer agir, ninguém pode impedir, assim como foi falado nessa noite. Ainda antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa escapar das suas mãos. Agir do Senhor, quem impedirá? Assim como Deus fez com Israel, assim Ele fazendo pela vida, pela nação de Israel. Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Assim como antes que houvesse sol, ainda antes que houvesse luz, houvesse a escuridão, ainda antes que houvesse os céus, Ele é na tua vida hoje, nessa noite, e ninguém pode parar o agir de Deus na tua vida. O salmista tem a alegria de descrever quem é como o Senhor nosso Deus. Aqui é uma pergunta. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? E ainda ele descreve muito bem: levanta o pobre do pó e do lixo e levanta o necessitado. Um dia nós estávamos, assim como descreve o salmista, no monturo, no lixo, mas aí ele nos levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes. E a gente olha para essa palavra, para essa situação, e queremos ver o que essa palavra quer falar a respeito para nossas vidas. O que essa palavra quer nos dizer nos dias de hoje, a qual levanta aquele que está caído, aquele que um dia caiu, aquele que um dia estava caído, para ser levantado pelo próprio Deus e fazer-se assentar no meio dos príncipes, os príncipes do seu povo. Se você observar bem, quando nós estamos na mão do inimigo, um dia lá atrás, nós estivemos, nós vimos que nós se sentíamos sem nada, sem luz, sem caminho. Aí quando Jesus chega trazendo luz para nossas vidas, Ele faz diferente, porque o inimigo nos destrói, tira a nossa aparência, tira aquele semblante de paz das nossas vidas. Aí quando Jesus chega e faz diferente, Ele arranca da onde nós estávamos, levanta do pó e faz sermos alguém na sua presença. É por isso que o inimigo quer nos ver caído. Você já observou quando alguém se afasta da presença do Senhor? Aquela luz se acaba, aquele semblante vai embora, a presença do Senhor vai embora, o seu semblante fica caído, o seu semblante fica sem luz, sem presença, fica uma tristeza no seu olhar. Mas quando nós temos um encontro verdadeiramente com o Senhor, nós sentimos a sua presença de uma forma diferente, assim como o salmista descreve no seu livro, dizendo a respeito da palavra do Senhor, que quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, Ele quer nos dizer que enquanto nós estivermos com a palavra do Senhor, o inimigo não pode ir contra nossas vidas, o inimigo não pode contra sobre a nossa casa. Ele quer dizer que a presença do Senhor é maior daquilo que está no mundo, a presença dele é maior daquilo que tenta sobre as nossas vidas. Irmãos, para estar até aqui onde nós estamos não é fácil, pois é a presença do Senhor que nos sustém, nos deixa de pé. Porque Davi,
na sua trajetória, na sua adversidade. Ele passa por muitas situações. E se você observar até os dias de hoje, Davi ainda é falado. O seu reinado sobre Israel foi tão grande que até os dias de hoje ainda é falado sobre a sua trajetória. Porque Davi foi escolhido. É diferente de ser chamado, muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque Deus tem, muitas das vezes a gente tem aquela mania de dizer, aquele tem algo com Deus, aquela pessoa, Deus escolheu aquela pessoa deu sorte, não é sorte. Poucos são escolhidos, mas muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque nem todos querem fazer aquilo que Deus colocou para fazer. E Davi, no meio da sua casa, foi escolhido porque aqueles que se achavam grande demais, aquele que se achava tal dentro da sua casa, Davi foi escolhido porque não era o menor, não. Davi foi escolhido porque carregava aquilo que muitos não carregavam. Davi carregava aquilo que muitos não carregavam. Davi fazia aquilo que os seus irmãos não faziam. Davi adorava um Deus a qual os seus irmãos não adoravam. Deus abençoou a vida de Davi porque Davi escolheu adorar o Senhor mesmo sendo desprezado dentro da sua casa. Eu quero dizer para você nessa noite, profetizo, não se preocupe se você está no anonimato no dia de hoje. Eu quero dizer para você que Deus vai te levantar aonde você esteja. Deus vai te arrancar da onde você está nessa noite, para dizer para você que você vai ser alguém na presença dele, que ele vai te levantar no meio dos pequenos, dos grandes, e vai te fazer alguém maior na presença dele. Não, ser rejeitado por alguém dentro da sua casa é difícil. Sabe por quê? Davi, ele podia ter todos os motivos dentro da sua casa para abandonar o Senhor. Porque se até a sua própria família o desprezava, ele tinha 1000 motivos para sair de dentro de casa, abandonar a presença do Senhor e sair. Porque quando o profeta chega para abençoar, procurando quem será o rei de Israel, primeiro ele olha para os filhos mais velhos de Jessé, e com o seu olhar humano olha para os filhos de Jessé, os mais velhos, e diz: esse aí é o novo rei. Mas quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir, assim como foi falado. Porque Samuel se atenta pela aparência do homem. Aí Deus tocando no coração de Samuel, dizendo: Samuel, não é este aí não. Mas imagina Samuel conjecturando aqui nessa noite: mas Senhor, este aí é forte, tem aparência, tem corpo, tem voz. Assim nos dias de hoje você olha para alguém e fala: esse não sabe pregar, esse não tem perfil de pregador, não tem roupa de pregador, não tem voz de pregador. Mas aí o Senhor diz: é esse aí que eu escolhi. Assim como foi com Davi, ele não tem tamanho, não tem altura, não tem aparência de rei, mas Deus olha para Samuel dizendo: olha Samuel, existe alguém que está lá no campo, abandonado, lá no anonimato, escondido, mas está sendo guardado por mim. Aí Samuel, talvez no seu pensamento: mas como assim, Senhor? Um jovem de 16 anos vai ser rei dentro de Israel. Mas Deus traz para nossas vidas no dia de hoje, dizendo para você: não importa se o mundo vai contra você, não importa se a tua casa vai contra você, o importante é o que Deus já decidiu na tua vida, o importante é o que Deus já prometeu dentro da tua vida hoje. Eu quero dizer para você: não importa se tu não tem aparência de pregador, não importa se você tem aparência de quem adora ao Senhor, não importa se você não tem perfil de adorador nessa noite, o importante é que Deus escolheu você da onde você menos percebia, da onde você menos queria. Jesus trouxe nessa noite para te dizer: ainda há esperança para a tua história. Não importa se o mundo te falou algo, não importa se o mundo referiu algo à tua vida, o importante é que Deus prometeu para a tua vida nessa noite. Só tu és santo, Senhor, nessa noite, que a tua presença, Pai, esteja nessa noite. Deus se faz presente nessa noite, meus irmãos. Assim como Deus
apontou para Davi dizendo: olha, eu tenho escolhido este. Talvez você seja um Davi dentro da tua casa, talvez você seja um Davi no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, talvez você seja um Davi desprezado, mas Deus já está te dizendo: eu tenho promessa contigo. Eu tenho promessa com a tua casa. Eu tenho promessa contigo nesse dia de hoje. Muitos não viram o teu sofrimento, muitos não viram a tua aflição, mas Deus viu quando tu estava matando os leões da tua vida. Deus viu quando tu estava matando os ursos da tua história. Deus viu quando tu tocava, adorava ao Senhor. Quando ao invés de você reclamar de estar numa situação difícil, você estava adorando ao Senhor no meio do campo. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus te manda dizer nessa noite: tem adoração de crente subindo ao céu nessa noite. Tem oração de crente subindo ao trono do Senhor nessa noite. Eu profetizo nessa noite para a tua vida: existe adoração de crente subindo ao Senhor nessa noite. Existe oração de crente sendo respondida. A presença dele está aqui nessa noite. Eu fosse você nessa noite, eu adorava ele, porque pode ser o último culto da tua vida, pode ser o último culto da tua história nessa noite. Se eu fosse você, aproveitava que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Se eu fosse você, aproveitava que a presença dele está passeando nessa noite. Mas como assim, pregador, a presença dele está aqui nessa noite, porque os céus estão abertos para a tua vida nessa noite. Os céus estão abertos nessa noite para a tua vida. Eu imagino que o Senhor esteja se abaixando no dia de hoje para ver a terra. E quando ele olha para a terra, ele vê a Assembleia de Deus Ebenezer adorando ao Senhor nessa quadra 5 Leste. Eu imagino, conjecturando a história, eu imagino que o Senhor está agora olhando para a terra e está vendo que o povo dele está adorando a ele nessa noite. Eu imagino que o Senhor esteja abrindo os céus para a nossa vida nessa noite. Eu imagino que o Senhor esteja derramando a sua glória no dia de hoje, porque nós estamos aqui nessa noite, e se eu fosse você, não ficava sem essa presença, não. Assim como foi falado nessa noite, você não é natural, você tem que ser sobrenatural. Você tem, meu Deus, você tem que largar o natural da terra e ser sobrenatural no mundo espiritual. A Bíblia diz que existe o mundo natural e o mundo sobrenatural. Você não é carnal, você é espiritual nessa noite. E só quem sente a presença do Senhor é só quem é espiritual nessa noite. Mas é difícil pregar quando a adversidade bate. É difícil adorar o Senhor quando a adversidade bate. Porque quando Davi estava no seu pior momento, a Bíblia diz que Davi escreve seus salmos muitas das vezes dizendo que queria abandonar. Davi escreve os seus salmos em situações difíceis, se escondendo dos seus inimigos. Davi às vezes se escondia dentro de cavernas para estar adorando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que os inimigos o cercavam. Davi olhava para o lado, não tinha ninguém, não tinha amigos. E nos seus salmos ele dizia: a minha alma te louva. Dentro de uma prisão ele adorava ao Senhor. E ele dizia: Senhor, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Porque muitas das vezes nós olhamos a história, nós pensamos que tudo é uma maravilha. Davi foi rei em Israel. Até hoje é falado, mas ninguém vê o anonimato.
ninguém vê o que passou, o que foi passado, ninguém viu as suas dores, ninguém viu o seu tempo difícil, quando ele falava, Senhor, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome, só Deus sabe. Mas mesmo assim ele adorava ao Senhor, sabe por quê? Porque a promessa do Senhor estava de pé. E nós vemos que em meio à situação ele adorava ao Senhor. E Deus foi tão fiel com Davi, sabe por quê? Acreditou que no Salmos 23, a qual Deus prepara uma mesa diante dos inimigos de Davi. Porque quando os inimigos de Davi afligiam Davi, não estava afligindo só Davi, estava afligindo Deus. Aí no Salmos 23, Deus prepara uma mesa diante dos inimigos, para provar para os inimigos de Davi, dizendo, olha, ainda eu estou com Davi, ainda eu estou com você nessa noite. É Deus dizendo para você, os inimigos não vão te afrontar. Eu quero dizer para você que nessa peleja, você não vai pelejar, porque Deus já está pelejando pela tua vida, e Deus vai preparar um banquete na presença dos teus inimigos, para dizer para eles que Deus é com você nessa noite, que você não está só, que você não está sozinho. A mesa preparada já está pronta para Deus provar para teus inimigos que Ele é na tua vida. Mas pregador, Deus não necessita de fazer isso, necessita sim, porque Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus na tua história, porque Ele tudo pode. Deus é tão fiel que Ele faz todas essas coisas para provar para os inimigos que Deus é maior na vida dele. Aí nós chegamos numa parte que nós falamos, mas Davi adulterou. Se você observar bem a palavra do Senhor, assim como o erro de Davi, Deus, a palavra diz que ele era homem segundo o coração de Deus. Aí nós pensamos, Davi errou, não é mais homem segundo o coração de Deus. Ele pagou o preço, mas ainda continuava um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo assim ainda adorava ao Senhor. Ele tem um prazer, mesmo ele sendo falho, mesmo sendo errante, ele tem um prazer de dizer para nós nessa noite, falando, engrandecendo o nome do Senhor, no versículo onde nós lemos nessa noite, ele dizendo, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Ainda ele faz menção da palavra do Senhor, dizendo, quem é maior que o nosso Deus? Talvez existiu um silêncio naquele momento, talvez ninguém respondeu, porque não existe ninguém maior que o nosso Deus. A palavra nos diz também que ele escreve dizendo, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que servimos ao Senhor, nós que adoramos ao Senhor, nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. E quando Deus quer agir, ninguém pode parar. Nós confiamos em Deus. Nós fazemos menção do nome do Senhor. E Ele nos levantou do pó para estar aqui nessa noite. E nos fez assentar com os príncipes do seu povo. Que Deus é esse? A história, a teologia não consegue descrever quem é Deus, porque não existe uma história para falar a respeito da onde Deus veio. Deus não existe um início, Deus não existe um princípio, mas muitos olham nessa noite, pregador, você está doido não?
Ninguém pode descrever da onde Deus veio. Muitos falam, quem criou Deus? Irmãos, Deus é um ser que sempre existiu. Porque ninguém fez Deus. Deus é alguém que fez a criatura para adorar o Senhor. Ninguém criou Deus para que outra pessoa, para que Deus adorasse, não. Deus sempre existiu, trouxe a criatura que somos nós para nós elevarmos a nossa adoração ao Senhor. Deus tem que ser adorado. O Senhor tem que ser adorado. Foi por isso que Ele nos levantou, nos fez, nos tirou do pó e nos levantou para estar aqui nessa noite, para nós adorarmos ao Senhor. E eu profetizo, Deus vai te fazer forte no meio dos teus nessa noite. Mas coloque de pé, amém? Mas eu não consigo olhar para esse relógio, não. Se eu olhar para ali, eu fico me perdendo. Mas o importante é que o Senhor está falando com a igreja. Só quero estar orando pela tua vida nessa noite. Mas a palavra é curta, mas tenho certeza que o efeito na tua vida vai ser maior, essa palavra. Amém? Fecha os teus olhos. Quero estar orando pela tua vida. Talvez você foi uma pessoa que saiu de casa hoje, talvez se sentindo menor. Talvez você saiu de casa, chega lá na igreja, o irmão está com a roupa mais bonita. Chega lá na igreja, tem um irmão que tem a voz melhor que a minha. Se eu chegar lá na igreja, vai ter alguém que prega melhor que eu. Não se sinta assim. Você é especial para Deus nessa noite. Não, se eu fosse cantar aqui, os irmãos iam tudo chorar de tristeza. Mas Deus levanta os seus adoradores. E eu quero estar orando pela tua vida. Não se sinta pequeno.